Então, vamos lá. Boa tarde para vocês. Quem tiver dúvida, pode ficar à vontade. Ô, Flávio, então, a minha dúvida é que na aula 4 você mostra como Falhou aí seu áudio. que 30%. Está falhando o seu áudio, não estou conseguindo te ouvir, Beatriz. É na planilha da aula 4? Que aí eu vou abrir aqui, então. Já abri aqui, vê se você consegue falar de novo aí para eu entender sua dúvida. Tá me ouvindo agora? Agora eu estou. Tá, então, na aula 4, a hora de mostrar o gráfico lá da distribuição normal, você fala que a gente tem que utilizar na tabela o valor de 30% e não de 20%. Aí eu fiquei sem entender por que a gente tem que usar 30% e não 20%. Tá bom. Vou explicar aqui, então. É relativa à primeira questão, né? Isso. Tá, vamos lá. Aqui, nessa primeira questão, está perguntando, então, qual a precipitação total anual que ocorre com uma probabilidade de excedência, ou seja, né, maior ou igual a 20%. Tá? Então, eu vou pegar o gráfico aqui de novo e vou explicar, usando até a própria ilustração dele aqui, tá? Só, acho que já dá para fazer nela mesmo. Só vou marcar aqui, porque isso aqui não é explicando, né, essa questão do gráfico da distribuição normal. Esse eixo central é o valor de z igual a zero. Tá? E lembrando que o z, né, ele é calculado como o x, que é o valor que você está considerando. Esse valor, obviamente, né, pode ser precipitação, pode ser vazão máxima, pode ser vazão mínima, pode ser umidade relativa, pode ser precipitação total, pode ser precipitação média, pode ser precipitação trimestral, entendeu? Então, o X é o valor da série de dados que você está trabalhando, que você quer analisar. Nesse caso aqui, nós está perguntando justamente a precipitação total anual, ou seja, o X que a gente vai encontrar é de uma precipitação total anual. O x barra e o sigma x são extraídos dos valores, né, que nós temos na série histórica. Então, se a série histórica é de vazão máxima, o x barra vai ser a média da vazão máxima. E o sigma x vai ser o desvio amostral da vazão máxima. Se nós estamos trabalhando com precipitação total anual, o x barra vai ser a média da precipitação total anual e o desvio padrão da precipitação total anual. Tá? Então, depende da série histórica esses dois valores aqui. Então, quando eu trato desses aqui, isso da série histórica, e esse valor aqui, ele pode ser apresentado ou pode ser a incógnita, que é o valor de x. Nesse caso aqui da primeira questão, oi. Não está aparecendo aqui o roteiro de teste de aderência na tela ainda. Desculpa. Agora que você fez os círculos que eu não tinha mudado. Desculpa. Tranquilo. Aí, Apareceu, agora né? deu. Ah, tá. Desculpa, então. Deixa eu voltar aqui. Então, estou na planilha aqui, né? Estava falando, então, com a outra. Esqueci de perguntar. Sempre pergunto e esqueci. Então, aqui tem a planilha, tá? A primeira questão se refere à precipitação total anual, é a pergunta, né? E fala da probabilidade de 20%. Só mudar aqui, para não ficar em cima. Então, fala a probabilidade de excedência, ou seja, maior ou igual a 20%. Já vou explicar o que é esse excedência aí. Quando a gente vai analisar
distribuição normal, a gente tem isso aqui que é chamado de normal reduzida, né? Onde o Z, tá? O Z é o valor que está associado à probabilidade, não é a probabilidade, viu? O X, então, né, como eu estava dizendo, é o valor do evento, tá? É o valor do evento, e o valor de X barra e sigma X, como eu estava dizendo, são os valores que dependem da série histórica. Então, eles vão ser calculados, né? Média e desvio padrão amostral vão ser calculados em função da série histórica que a gente está trabalhando, tá? Então, frequentemente, o que vai acontecer? Nós, quando estamos trabalhando com esse tipo de dados aqui, fazendo esse tipo de análise, a gente vai ter quais dados? A gente vai ter condição de calcular isso e isso, tá? E nós vamos ter como incógnita ou isso, que é o X, que é o evento, ou o valor de Z, que nesse caso aqui, o valor de Z pode, tá? O valor de Z pode levar a... Pode não, desculpa. O valor de Z vai levar a gente a encontrar a probabilidade. Então, quando a pergunta for probabilidade, tá? Ou período de retorno, a gente vai ter que, na verdade, encontrar Z. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, encontrar Z. Quando o problema envolve, né, perguntando o evento, que neste caso aqui, tá, é precipitação total anual, então, nesta situação, o valor do evento é o X, tá? Então, é isso que eu estava dizendo aqui. Então, a gente tem que analisar isso aqui. Agora, do ponto de vista da pergunta, né, e respondendo aí a sua questão, vamos lá. Estou analisando, então, essa primeira questão aqui. Qual a precipitação total anual que ocorre com a probabilidade de excedência? Quando eu falo excedência, vocês vão ter que imaginar sempre o maior igual. Quando eu falo de não excedência, é menor igual, tá? E fala aqui que é de 20%. Então, vamos lá. Quando a gente está trabalhando com essa situação, então, lembrando que esse valor central é o valor da média, tá? Esse aqui é o gráfico de distribuição de probabilidade normal. Ele cresce como, né? Do centro para a direita, né? E do centro para a esquerda. Ok? Então, se eu quero saber um valor de excedência, ou seja, ser maior ou igual a 20%, tá? Maior ou igual a 20%, eu tenho algumas possibilidades, tá? Algumas possibilidades de ver isso aqui. Mas, no caso, seria mais fácil para vocês entenderem da seguinte maneira, tá? Tudo isso aqui, né? Obviamente, a gente está falando do gráfico todo, tá? Todo esse gráfico aqui, ó, ele vale quanto? 100%. Então, quer dizer que à esquerda aqui eu tenho 50% e à direita eu tenho 50%. O que significa isso? Que abaixo da média eu tenho 50% de probabilidade de acontecer um evento. Um evento ocorre acima da média, também com 50% de probabilidade, né? Agora, se eu quero tratar de 20%, o que eu vou fazer aqui com vocês? Ó, eu vou considerar, então, que esse valor aqui seria o zero, tá? E aqui a gente chegaria no 100% ao final. Lembrando que a esquerda é 50%, a direita é 50%. Mas, de forma geral, a gente analisa assim, ó. Poderia pensar de 0 a 100. 0 a 100 o quê? 0 a 100%. Então, onde é que eu estaria analisando aqui? Eu poderia pensar, então, que eu estou analisando o seguinte, ó. Eu estou considerando
uma área de 20%. Que área de 20% seria essa? Seria, por exemplo, essa aqui. É mais fácil explicar dessa maneira. Então, essa área aqui sendo 20%. Se essa área aqui é 20%, aí vem a pergunta: quanto que vale essa outra área aqui? Porque agora a gente tem duas áreas, né? Ó, tem esta e tem toda essa outra à direita. Opa, passou ali. Então, tem essa e tem toda a outra à direita. Correto? Então, quer dizer o quê? Se a gente pensar só na parte da área azul aqui, que eu estou rabiscando aqui de azul, isso aqui é quanto por cento? Se isso aqui for 20, né? Se isso aqui for 20, e se tudo é 100, quanto que vale essa que está em azul? Essa que está em azul vale quanto? Vale 50, à direita da média, e vale quanto? 30. Tá? À esquerda da média. Como que eu tenho que fazer, então? O que eu estou buscando? Eu estou buscando, na verdade... Não, deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Acho que vai ficar mais fácil explicar de outro jeito, mas tudo bem, vamos lá. Eu poderia, porque senão vai complicar para vocês, mas deixa eu explicar assim, depois eu mudo. Então, aqui, ó, vale para um lado e vale para o outro, tá? Então, nesse caso aqui, daqui para cá tem 80%, daqui para cá tem 20%, tá? Então, tem essa situação aqui. Quando a gente analisa, então, esse tipo de problema, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até por questão da explicação aqui, senão faz mais confusão do que explica. A gente pode dividir, então, o seguinte, olha, eu tenho uma situação, né, que eu tenho que pensar que na planilha, por exemplo, quando a gente monta os dados, a gente está ordenando como? Os dados de forma crescente, né? De forma crescente. Esses dados de forma crescente quer dizer, então, que sempre que a gente for analisar, tá? Sempre que a gente for analisar, na verdade, vai ficar um pouco diferente do que eu estava falando aqui, mas é só questão de raciocínio para facilitar o entendimento. Quando a gente for analisar, eu sempre vou considerar o menor igual, menor igual, menor igual, tá? Sempre da esquerda para a direita. Por quê? Porque como eu ordenei os dados de forma crescente, tá? A frequência, na verdade, ou a probabilidade, ela vai ser sempre considerada como não excedência, ou seja, menor ou igual, tá? Então, até diferentemente do que eu estava explicando para vocês aqui, para entender essa situação aqui, o mais fácil, tá? O mais fácil para entender essa questão de maior igual, menor igual, o mais fácil seria o quê? Como eu estou ordenando do menor para o maior, eu estou considerando da esquerda para a direita não excedência. E o que seria excedência? Seria o complemento, ou seja, o que está à direita, seja aqui, seja aqui, seja aqui. Tá? Então, em que situação que seria o que a gente colocou aqui nesse primeiro exemplo? Tá? Esse 20%, eu poderia considerar, então, que esse 20%, né, mais ou menos que eu estava colocando mesmo naquela hora, mas esse 20% está aqui, ok? Se isso aqui é 20%, essa outra área aqui, né, com a cor mais escura, é 30%. E se tudo é 100%, quer dizer que essa área toda aqui é 50%. Tá? E se eu quero uma excedência de 20%, vai ficar melhor para explicar para vocês assim, dessa forma. Se eu quero uma excedência de 20%, tá? Eu estou buscando, na verdade, uma situação dessa aqui. Ok? E o complemento, ou seja, seria isso aqui. Então, vamos lá. Quando eu chegar na resposta, quer dizer o quê? Quer dizer que o evento, a precipitação,
Acima tem 20%, abaixo tem quanto? Tem 80%. Por quê? Porque é 50 mais 30. Tá? Só que aí vem o detalhe, então, para vocês conseguirem responder a pergunta. Qual detalhe que é esse? Quando eu falo aqui 20%, vocês só vão conseguir responder se vocês buscarem na tabela 30%. Por que 30%? Porque na tabela vocês vão encontrar sempre do valor da média para a direita ou o valor da média para a esquerda. Então, quer dizer que na tabela, a probabilidade que vocês têm na tabela é a probabilidade de ser acima da média ou abaixo da média. Então, quando eu falo aqui que maior ou igual a 20%, quer dizer que é menor ou igual a 80%. Como 50 já está abaixo da média e essa tabela é espelhada, ou eu faço análise à esquerda ou faço à direita. Fazendo análise à direita e sabendo que, então, tem 50% à direita, e eu quero saber qual que é o maior 20%, eu vou ter que entrar na tabela com 30%, tá? E fazer como, então? Pegar aqui, ó, tá? Olha aqui a situação. Por que isso aqui é igual a zero? Porque ele é o valor da média, né? Ele é o valor da média aqui, ó. Quando eu quero chegar num valor de 20% acima, então quer dizer que está 30% da média até o valor e depois dele tem 20%. Então, o que eu vou procurar na tabela? Eu tenho que procurar o valor de... Vou mudar aqui. O valor de 30%, tá? Nesse caso aqui, não lembro exatamente o que eu usei com vocês, mas provavelmente... Né? Aqui, ó. Eu posso usar esse valor ou esse, tá? E, na verdade, seria nenhum outro. Seria a interpolação dos dois. Porque esse valor levaria a uma situação que eu pegaria aqui em cima e uma situação que eu pegaria aqui à esquerda, enquanto esse outro valor levaria a esse valor aqui e aqui à esquerda seria o mesmo. Ou seja, o valor final aqui fica em torno de 0,84, alguma coisinha, tá? Esse alguma coisinha, por quê? Porque o 0,30 ele está no meio desses valores aqui, mas não está centralizado, né? Porque eu tenho 0,005 à esquerda e 0,0023 à direita, tá? Mas de uma forma aproximada seria o 0,84. Esse 0,84 seria o quê? Seria o valor de Z. Por que 0,84? Porque eu olho à esquerda o valor de Z, 0, primeira decimal, e a segunda decimal eu olho aqui em cima, ó, tá? Que nesse caso eu posso usar o 0,4, então a soma, né? 0,8 com mais 0,04 seria 0,84. Ou, né, o 0,085, porque aqui é 0,05. Como o valor aqui está, né, mais próximo desse, daria alguma coisa do tipo 0,842, uma coisa do tipo assim, tá? Mas aí tem que fazer a conta direitinho para saber aí quanto que vai dar. Mas só para ter uma ideia, então, aproximadamente 0,84. O que eu vou fazer com esse valor de 0,84? Eu vou voltar aqui agora, eu vou voltar aqui, deixa eu só puxar de novo aqui. Eu vou voltar com esse valor aqui, e lembrando que esse valor eu tenho calculado pela média, desculpa, pela série histórica, a média. Esse valor eu tenho calculado pela série histórica, né? Que é o desvio padrão amostral. E sobrou o quê? Sobrou X e sobrou Z. Só que o Z eu acabei de calcular. Com 30% de probabilidade, 30% que é esse? É da média até o valor
né? E por isso que é 30%, porque se é 30% da média até o valor, significa que acima dela é 20%. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou chegando no valor de Z de 0,84, alguma coisinha. O que eu vou conseguir fazer com isso? Eu vou pegar essa expressão aqui, então, e vou achar x. Porque basta agora eu multiplicar o Z pelo sigma x e, né, isso aqui entre parênteses, e eu somar com x barra, eu vou ter o valor de x. Tá? Ficou claro aí por que tem que usar o 30%? Ficou sim, claro, deu para entender direitinho. Tá. E lembrando uma coisa, tá? Acho que eu até falo isso nos vídeos, na explicação. Toda vez que vocês forem fazer análise, principalmente distribuição normal, primeira coisa que vocês têm que fazer, desenhar, né? Desenhar nesse gráfico, tá? O que é que vocês vão precisam para responder na questão. Porque senão vocês percebem o seguinte, ó, até eu mesmo comecei a explicar aqui de uma outra forma. Não é que estava errado não, tá? Mas senão ia fazer mais confusão para vocês, porque na verdade aí a gente tem duas possibilidades, viu? Tem um valor de 20% quando é a esquerda, tem 20% quando é a direita. Mas só para vocês entenderem, fica mais fácil, vamos focar nisso primeiro aí, que essa explicação, por enquanto, para vocês entenderem, fica mais fácil assim. Se você considerar que você está espelhando, né, os dados, aí significaria que você está trabalhando à esquerda do dado e teria um valor de uma precipitação bem menor que a média, né, ou menor que a média, enquanto à direita você tem uma precipitação maior que a média. Então, como é que você vai saber se está certo ou está errado? Se você trabalhou à direita do gráfico, tem que ser maior que a média, né? Porque o valor central é a média. Ok? Certinho, Flávio, muito obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Vamos lá. Oi, Flávio. Eu queria mais uma confirmação. Sim. No vídeo da aula 2, quando você vai calcular o log normal com a gente lá no vídeo, dá erro. Aí eu fui fazer aqui seguindo o roteiro e também deu um erro. Aí depois eu fiz de outro jeito no Excel, que no vídeo tem uma condição de verdadeiro. E tirando essa condição de verdadeiro, eu consegui fazer. É só isso mesmo, né? Deve ser isso mesmo. Eu acho que estava errado, né? Não sei se eu comentei. Então. É só para confirmar mesmo. Duas coisas. Você falou agora, eu tenho que chamar atenção, tá? Duas coisas. Em algum momento, não sei se foi com a turma, né, com essa da gravação, ou se é um outro momento que a gente vai fazendo aula e gravando, né, são tantas turmas. Em algum momento, eu acho que eu trocava log por LN, uma coisa do tipo assim, tá? Não sei se foi o caso aí. Mas também eu acho que aparece essa questão do verdadeiro, acho que no roteiro que não usa na... Acho que está até aqui, fica fácil. Deixa eu só ver aqui. Que eu acho que não usa na hora de fazer o... Tá, o LN então, né? Acho que eu falei log lá em algum momento, não sei se dessa gravação, tá? Não, Então, na gravação você fala LN mesmo. Tá, beleza. E... Deixa eu ver aqui se eu calculei dessa forma. Aqui é observada, aqui é normal. Deixa eu ver se é aqui que eu coloco isso. Não tem mesmo, tá? Se eu coloquei lá, não tem não. Viu? Tá, certinho. Obrigada, viu? Por nada. Mais alguma dúvida? Por mim não, Flávio. Nem sei se tem mais alguém na sala. Acho que tinha mais duas, já saíram já. Tudo certo, então? Tudo certinho. Obrigada, viu? Por nada, então. A gente fica por aqui, né?